É um prazer poder estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu gosto muito, principalmente de mergulhar, acho que em algo que está sendo bem revolucionário, né? Que é o Bitcoin DeFi. Então, o principal foco aqui, né, do Bootcamp é, obviamente, essa parte educacional e a gente passar para vocês o que que é, né, o Bitflow Finance e esse ecossistema gigante que é a Stacks. Vamos explorar um pouco essas camadas, que elas, enfim, que eu acho que o principal ponto é a gente entender essas camadas para compreender como que funciona o Bitcoin DeFi, né? E para isso, vocês precisam entender um pouquinho a função da Layer 1, né? Que a base principal é o Bitcoin. Então, o que que a gente entende dessa base? É uma base segura, robusta, confiável, né? Então, o Bitcoin é esse exemplo aí da Layer 1. Ele é ótimo para a gente armazenar o valor, como um cofre, né? Que é muito falado, mas ela tem as suas limitações. E quais são elas? A gente consegue processar poucas transações por segundo, acaba se tornando caro, lento para o uso do dia a dia. Já a Layer 2, né? Layer 2, Layer 2, a segunda camada, né? Ela foi construída, a gente pode colocar assim, um andar extra dessa base que a gente já tem. Então, vamos supor, o Bitcoin é a base de uma fundação, uma casa, né? A Layer 2, ela já é um segundo andar dessa fundação. Então, a base, ela continua a mesma, continua uma base sólida e segura, que é o Bitcoin, mas a camada adicional, ela traz novas funcionalidades, né? Mais velocidade e um custo bem menor. Então, isso ajuda a gente a resolver um problema que a gente tem aí, vamos dizer, né, na Layer 1, como congestionamento, taxas altas, e além de possibilitar coisas que antes não eram viáveis, né? Como contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e essas trocas mais rápidas de ativos. E para encerrar essa parte, né, os benefícios, acho que da Layer 2 eu já falei, são claros, né? Acaba deixando a rede muito mais barata, muito mais rápida, vocês vão entender mais para frente, quando o MQM mostrar para vocês, mais versátil e sem perder a confiança da base, né? Que no final das contas, está sempre no Bitcoin. Importante falar, né, que a Layer 2, a gente tem aí como um grande exemplo a Stacks, né? Está transformando o Bitcoin, saindo de ser só apenas um cofre para algo muito útil para o dia a dia, como o DeFi via Bitflow Finance. Então, isso abre portas aí para todos nós que, enfim, imagina usar o Bitcoin e você ganhar enfim, pontos, né, que a gente vai falar mais para frente aí, você ter recompensas, trocar ativos sem intermediários, rápido, barato e muito eficiente. Então, para aprofundar um pouquinho mais nisso, eu acho que uma pessoa, nada mais nada menos, o Diego, essa pessoa ideal aí que está 5 anos na Stacks, como ele comentou, para falar um pouquinho mais aprofundado, mais técnico dessa parte aí do Bitflow, Finance e da Stacks. Muito bom, Carol. Obrigado aí pela introdução. Acho que você tocou em vários pontos importantes. E a gente promete aqui que durante o call vai ser bem mais mão na massa, mas a ideia é que a gente tem uma base inicial aqui e os pré-requisitos, tá? Mas eu acho que você tocou em duas coisas importantes. E para a gente poder escalar e poder estar competindo com outras camadas, a gente precisa de velocidade. E para a gente estar competindo com essas outras camadas, a gente também precisa de segurança. Então, a gente já tem muitas Layer 2 no Ethereum, a gente tem outras que estão acontecendo, e agora a gente também começa a ver as próprias Centralized Exchanges, como Coinbase lançando suas próprias blockchains, fazendo seus próprios DeFi, né? Então, o que a gente imagina é que toda a estrutura financeira futura, ela vai estar descentralizada, mesmo que você saiba ou não, tá? E o que a gente não pode deixar de lado é ignorar o Bitcoin como camada e trazer aplicativos e funcionalidades utilizando o que o Bitcoin tem de melhor sem tentar mudar o Bitcoin. Eu acho que isso é muito importante. Do jeito que ele está, ele é ótimo, ele é seguro, ele é o maior ativo que existe dentro de criptomoedas. Já são quase 14, 15 anos aí, 16 anos quase.
e já comprovou que ele está estável, né? Então, essas camadas vêm a partir disso. A gente tem Polygon no Ethereum e a gente tem outras aí que utilizam dessa mesma razão, porque você precisa de velocidade, segurança e um jeito mais amigável, mais fácil de estar usando o protocolo, tá? Então, eu vou cobrir um pouquinho sobre o que é o Bitflow e explicar mais ou menos a história bem rápido. Mas o Bitflow é um exchange descentralizado, ou um DEX, tá? E ele é construído no Stacks, ele é o principal exchange do Stacks, e ele facilita o fluxo de liquidez, praticamente troca de moedas, infraestrutura. Então a gente tem swap, a gente tem pools de liquidez, a gente tem stake and earn, a gente tem o aggregator, que a gente agrega múltiplos outros DEX também dentro do ecossistema do Stacks. E a gente tem o Bitflow SDK, o API, que é utilizado por desenvolvedores para poder estar criando aplicativos em cima disso. Então, qualquer protocolo de DeFi que vocês forem participar, sempre vai ter uma infraestrutura de liquidez que é a espinha dorsal. Por quê? Porque é através dela que você tem aplicativos de empréstimos, é através dela que você tem moedas de estável, é através delas que você tem troca, compra, pagamentos e tudo mais que existe com o DeFi. Então a gente está construindo essa infraestrutura há mais ou menos 2 anos agora, tá? E uma das principais razões é para a gente poder fazer qualquer troca de moeda. Então, construído ela em cima dos stacks permite que a gente possa fazer troca de Bitcoin para stacks, Bitcoin para runes, Bitcoin para stables, SBTC, o SDC que eu vou cobrir também, estáveis e CIP10. CIP10 é o formato da moeda do stacks, tá? Então essa é uma das primeiras funcionalidades, tá? A gente já está no mercado, como falei, mais ou menos 2 anos. Já passamos de 418 milhões de volume de trading só esse ano. São mais de 400 mil transações. É uma comunidade com 73 mil membros e mais de 30 mil carteiras conectadas ao protocolo. Então a gente já está assim, certo estabelecido. Então agora é a hora de trazer mais gente para o próprio mercado do Bitcoin e Bitcoin DeFi, tá? E a pergunta é, por que o Stacks? Né? Então o Stacks é a única L2, é a única com 100% de finalidade do Bitcoin. O que isso quer dizer? Se vocês já escutaram falar do Ordinals ou do Runes, você pode gravar dados em cada bloco do Bitcoin. Então, o que acontece no Stacks? Todas as transações do Stacks, seja uma transferência, um envio de moeda para o outro, uma compra, qualquer coisa, essas transações elas são gravadas no bloco do Bitcoin, tá? E elas são pagas em Bitcoin. Então, o próprio Stacks ajuda na sustentabilidade do protocolo. Só que ele traz uma camada de programabilidade. Então, ela permite que a gente crie contratos inteligentes e possa competir com outros protocolos de DeFi. Se você já participou do Stacks antes, ele demorava um bloco do Bitcoin. Então, se o Bitcoin demorava 10 minutos, demorava 10 minutos para confirmar uma transação. Se demorava 20, era 20, assim por diante. Hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de subblocks. Então, todas as transações elas são gravadas e aí, quando acontece um bloco do Bitcoin, todas as transações do Stacks são salvas no Bitcoin. Então, alterar, mudar ou tentar hackear uma transação do Stacks é tão difícil quanto mudar uma transação, reverter uma transação no Bitcoin. Então, é isso que a gente chama de finalidade do Bitcoin, né? E aí a gente tem o SBTC também, que é uma versão sintética do Bitcoin, que é utilizada dentro do protocolo para poder facilitar o envio, porque todo mundo sabe que enviar Bitcoin, trabalhar com Bitcoin é caro, é demorado. Então o SBTC vem para isso também. E claro, com qualquer comunidade, a gente tem uma comunidade de desenvolvedores, a gente tem uma comunidade de usuários, a gente tem uma comunidade que está criando e construindo essas ferramentas. Então, se tem alguém aqui que tem interesse de começar a construir algum aplicativo ou participar de alguma comunidade, o Stacks tem uma comunidade muito, muito forte. Eu espero que ela se fortaleça aí no Brasil também. E para fechar, o SBTC é o principal ativo. Então, quando a gente está falando em enviar Bitcoin, é muito caro e demora muito. Então imagine que uma empresa que está tentando enviar 10 mil dólares para alguém tem que esperar 30, 40 minutos, quando no Ethereum ou no Base ou no Hype ela pode fazer em segundos, né? Então o SBTC ele vem para isso, ele vem como um ativo que é lastreado do Bitcoin, descentralizado, de uma forma descentralizada, que permite você mover Bitcoin do L1 para o L2.
E hoje a gente tem 5 mil Bitcoin de TVL no sistema do Stacks, tá? Que está em torno aí de 500 milhões já em TVL. E ela é a principal L2 do Bitcoin. A gente tem a Liquid, a Lightning, a Rootstock e o Stacks aí bem mais longe já está chegando nesse patamar, tá? E para finalizar, essa liquidez que a gente tem falado é o que gera o retorno e é o que gera os rendimentos e é o que geram as taxas que vocês vão estar aprendendo aqui hoje sobre como ganhar dinheiro, como prover liquidez no Bitcoin. Então a nossa infraestrutura ela é utilizada pelo Xverse para você fazer um swap no Xverse, ela é utilizada pelo Ledger, Hermetica, Zest, etc. Então esses protocolos utilizam dessa liquidez para poder fazer trocas, para poder fazer compra, para poder fazer empréstimos, para poder fazer o que for. Então, automaticamente, tudo isso gera uma taxa que vai para provedores de liquidez, assim como vocês. Então, quando vocês fazem um swap no Bitflow, tem uma taxinha lá de 0,5, 0,6, enfim. A maioria dessa taxa vai para quem está provendo liquidez, tá? Então, a gente já tem aí, no DeFi, são 128 milhões de TVL dentro do ecossistema e crescendo bastante. A gente vai fazer a instalação dessa Xverse. Então é bem simples, é bem fácil. Funciona como uma carteira de navegador. Ela não vai te dar tanta segurança, sim, quanto uma hard wallet, mas a Xverse ela já tem conexão com a Ledger, né? Então tu consegue conectar a tua Xverse na Ledger e aí tu tem uma camada a mais de segurança, digamos assim, porque quando tu vai movimentar a Xverse, tu vai precisar assinar a transação na Ledger também. Então vou fazer o download aqui, ó, download for Chrome. Estou usando o Google Chrome, tá? Tu consegue utilizar o Brave, tu consegue utilizar qualquer navegador, tá? Sempre verificando aqui o site, então, verificando se eu não estou usando nenhum site phishing, né? Como o Diegão falou, tem muita coisa hoje em dia. Adicionar a extensão e aqui eu vou deixar ela baixar no meu navegador, bem simples, fácil e rápido, não tem mistério nenhum, tá? Baixou o arquivo no meu computador, tá? Então aqui eu já estou com a extensão baixada aqui, ó, no meu PC. E aqui se eu consigo entrar, ó, aqui eu vou criar uma wallet ou vou restaurar a minha antiga wallet. Se eu for restaurar, eu vou ter que colocar aqui, já colocar a senha, né? E colocar as minhas palavras-chave. Como a gente vai criar uma do zero, eu vou criar, ó, create a new wallet, tá? A gente nunca vai pedir o teu password, né? A gente nunca vai pedir a tua palavra semente, ninguém vai te pedir, né? Pessoas não vão te pedir, enfim. Aí a gente vai fazer o backup now, né? Então tá perguntando aqui, ó, se a gente quer fazer o backup das nossas palavras agora, a gente vai fazer o backup depois ou o backup now. Primeiro a gente vai criar a senha, né? Então a gente vai botar aqui, ó, teste 123 arroba, fazer só um teste, ó, teste 123 arroba, teste 123 arroba, só para a gente fazer o teste, né? 123 arroba, para a gente criar a Xverse. Ó, tá mostrando que é fraca, né? Vou botar aqui, ó, 08 e vou botar um 08 aqui, ó, teste 123 arroba 08. E aqui eu vou revelar as minhas palavras sementes, que é isso aqui que tu consegue. Qualquer carteira de cripto, ela funciona dessa maneira, né? Então, qualquer carteira vai te dar 12 ou 24 palavras aí, dependendo da tua carteira. Então, aqui está as minhas palavras. E eu vou anotar isso aonde? Cara, tu vai anotar isso possivelmente num papel, né? Num caderno e uma, né? Basicamente com papel e uma caneta. Tu vai anotar essas palavras. Nunca anota no PC. Inclusive, teve outro caso de um influenciador que acabou perdendo o cripto dele por anotar essas palavras anotadas no PC, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O que não pode fazer novamente, né? Então, temos um caso de uso aqui do que não deve fazer. O que eu fiz? Cara, eu tirei um print aqui, ó, das minhas palavras, só para a gente fazer esse tutorial agora. Então, eu vou aqui em continue. Aqui está pedindo para mim confirmar, né? Então, eu vou selecionar a primeira palavra. Ó. A primeira palavra é cassino, né? Que inclusive é a minha cidade aqui. Na minha cidade tem um bairro chamado Cassino, que é o litoral. Tem delay, aqui também, ó. Delay é a quinta. Cadê o delay? Tá aqui. A segunda, que é kick. Então, pô, sempre lembra de anotar com muita calma, né, rapaziada? Então, lembrem, anota palavra por palavra, confere mais de 5, de 3, 4, 5 vezes. Acabei de criar a minha Xverse aqui. E agora,
eu consigo, né? Então, se tu não tem Xverse, já baixa a Xverse aí. Até aqui a gente pode, inclusive, conectar com a nossa hard wallet também, certo? Aqui eu tenho, enfim, configurações da hard wallet, né? Preferências aqui da a moeda, lockdown também aqui eu posso botar em 15 minutos, então se eu estiver afastado do computador em 15 minutos ela bloqueia. Segurança, endereços, network, né? Aqui eu consigo ver também, ó, os apps conectados, né? Conectem só apps que vocês confiem. Quando a gente for em receive, ó, aqui a gente vai ter colecionáveis, certo? E moedas e tokens. Aqui em tokens tem Bitcoin, que aí tu vai mandar Bitcoin puro, somente o Bitcoin para tu pagar todas as transações. Runes e Ordinals, que é a carteira que começa com BC1 e ela é uma carteira Taproot. Então aqui ela é maior, né, que a Native Segwit. E a gente tem o endereço também da Stacks. Então se tu tem o endereço da Stacks, tem Starknet também, que eu nunca interagi, e tem uma nova rede, é a rede da Spark também, que é uma outra segunda camada do Bitcoin, né, com seu token. E aqui, esse endereço aqui, ó, o que a gente está interessado, que é o endereço de STX. Tá? Aqui dá o endereço de Stacks. É bem simples, bem fácil. A gente consegue ver os colecionáveis também. Tem Earn aqui, então a gente consegue fazer o stack aqui de STX, stack aqui também na Lombard, enfim, né? Isso aqui é várias coisas aqui que a gente pode explorar na carteira, como as outras, mas basicamente, mais de uma conta, a gente pode criar uma outra conta aqui. Inclusive, se tu for interagir com o ecossistema da Stacks, cria uma outra conta aqui, e aí a gente pode selecionar o segundo endereço e tudo mais, e aqui a gente vai, aqui ó, Stacks, bem simples, fácil e rápido, tá, rapaziada? João, só para Fala, Diegão. deixar claro ali de novo como copiar o link, copiar o endereço do Stacks, tá? Ele começa com SP, S de Santos, Ó, P de Paulo, Stacks, isso. Aí você receive, ó, recebe isso. começa sempre o padrão, né? Então, várias blockchains, elas têm padrões diferentes. E lembrando que a gente tem aí Xverse, a gente tem Ledger, a gente tem OKX, então sugiro testar, ver o que você se sente mais confortável. O Xverse é bom, igual você falou, é multi-chain, então dá para trabalhar no Bitcoin, dá para trabalhar com Ordinals, Runes, Spark e outras coisas a mais. E também dentro da própria carteira você pode estar usando no celular, que para mim é uma das principais funcionalidades do Xverse, que ele é mobile, então tem um aplicativo. Também toma muito cuidado na hora que for baixar esse aplicativo. Tem alguns formulários, umas carteirinhas que você compra, Mercado Livre, etc., que é um pedaço de papel, e ele tem os espacinhos, e é um tipo de papel que dura 50, 75 anos, tá? É esse tipo de documento que cartório vai ter. E por que sugiro isso? A gente tem que pensar também que você está anotando isso em um papel, se não tiver num cofre, ele pode pegar fogo, ele pode molhar, etc. Então, eu sugiro várias cópias e tudo no manual e... Possivelmente até endereços físicos diferentes. Yeah. Por exemplo, o meu endereço principal eu tenho em vários endereços físicos mesmo, sabe? Não somente na minha própria cidade, entende? Um papel, um lugar seguro em pessoas que eu confio, entende? Uma coisa bem comum, eu acredito que a maioria de vocês tem dúzias, centenas de carteiras, e a razão disso é o quê? Você tem a sua carteira principal, talvez uma carteira hardware onde você está mantendo seus bitcoins, assets. Você tem uma outra carteira que você usa para um aplicativo, e talvez você crie uma outra carteira, um outro endereço para usar no outro aplicativo, ou para você talvez fazer um pequeno teste, para que você não coloque todos os ovos de galinha numa cesta só, né? Então é importante isso, quando você for fazer um teste, algum protocolo novo, vou testar o Ode.fan, faz uma carteirinha nova, coloca 5 lá, 10, o que for, um valor pequeno, testa o protocolo, para que não fique tudo amarrado na sua carteira principal, tá? Então isso é uma prática bem comum. A gente que trabalha com isso, a gente tem aí, enfim, dezenas de carteiras. Tá minha tela aí, vocês estão vendo direitinho? Vamos embora? Cara, eu acho que se for de uma forma mais lúdica, vocês nunca vão esquecer, beleza? A gente vai manter simples aí, vai ser bem legal para vocês sempre entenderem, além da terminologia, aprender o DeFi ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. DEX, né? Muita gente já sabe que é praticamente o ao contrário da SEX. Então você tem as corretoras centralizadas, onde você depende de um book de oferta, ou seja, se eu quero comprar, tem que ter alguém vendendo, beleza? E a DEX, ela normalmente agrega vários outros
protocolos dentro dela e a gente vai ver nas outras terminologias, tudo vai fazer sentido, beleza? Então, a gente tem duas exchanges, a SEX e a DEX. Essa daqui você precisa de uma contraparte para comprar, então eu quero comprar Bitcoin. Se alguém não vender, eu não vou conseguir comprar, beleza? E o que a DEX faz? Ela já tem o que a gente chama de pool de liquidez. Então, a qualquer momento você pode ir lá, jogar o seu dólar, por exemplo, e já puxar o seu Bitcoin, porque os ativos vão ficar lá dentro mesmo, lá num contrato inteligente, beleza? Então, você não precisa da contraparte. Então, isso é uma DEX. Então, a gente tem também o LP, né, que é o Liquidity Provider. Então, LP normalmente é o quê? Pode servir para a própria DEX, que tem esse serviço de prover liquidez, e também você, quando você coloca o seu dinheiro, que o pessoal chama de você colocar o dinheiro para trabalhar, também você é um Liquidity Provider. Então, eu sou um Liquidity Provider quando eu coloco lá stacks com DOG. Então, todo mundo que ficar trocando stacks por DOG vai me pagar uma taxa. Então, eu viro um Liquidity Provider também. Beleza? A pool de liquidez, que é o que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Tá? Então, o que é uma pool de liquidez? Imagina que é realmente uma piscina. Tá? E aí, de um lado, você tem ativos branquinhos, beleza? E do outro lado, você tem ativos azulzinhos. Tá bom? E aí o que acontece? Quando tem uma pool de liquidez, você pode pegar, você tem ativos branquinhos, você joga aqui para a galera. Ó, então, a pool de liquidez, como é que ela funciona? Existem ativos branquinhos e ativos azulzinhos. Então, sei lá, Bitcoin e dólar, só para pegar o exemplo, todas as vezes que as pessoas querem trocar um branquinho, você precisa fazer a contraparte. Isso é uma pool de liquidez. Ó. Eu jogo um branquinho, então eu vou lá na minha carteira e falo, cara, eu quero fazer, já vamos falar sobre isso aqui, ó. Eu quero fazer um swap, que é essa troca descentralizada. Eu quero fazer um swap. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o branquinho, mas eu quero o azul. Eu jogo o branquinho, cara, só que é tudo de maneira automática. Você não precisa fazer nada, você só aperta o botão trocar, e aí ele já vai trocar. Então, a pool de liquidez faz isso automático para você. Tá vendo? Você não quer mais branquinho, você só quer azulzinho. Ó. Então, você fez o swap. Então, voltando lá na DEX e na SEX, para você fazer isso de maneira centralizada, primeiro de tudo, você precisa dar documento na SEX. Você precisa fazer um cadastro. Você precisa imposto de renda. Nas DEX, você conecta a sua carteira e faz o swap, que o pessoal chama de maneira automática, um swap atômico. Beleza? Então, a DEX ela é descentralizada. Você, quando coloca os seus ativos para trabalhar, você é um provedor de liquidez, tá bom? Então, a DEX é provedora de liquidez e você também. A pool de liquidez nada mais é do que isso que eu estou explicando. E como o JP falou, você tem a V2 e a V3 e agora a V4, tá? Vamos manter simples aqui, ó, V2. O que é V2? Cara, ela vai se balanceando de maneira automática, tá? Então, aqui, por exemplo, você coloca 2 branquinhos e 2 azulzinhos, você coloca aqui, e aí o que acontece? O próprio mercado chega e fala assim, cara, quer saber? Eu acho que o ativo azul vale muito menos do que o ativo branco, então eu quero sempre ficar com o ativo melhor. Eu pego o meu ativo desvalorizado, jogo aqui. O que vai acontecer com a tua pool de liquidez? Ele vai chupar um branquinho seu. E aí, como você ficou com 3 azul e um branco, o que ele vai fazer? Ele vai transformar um dos seus azuis em branco para balancear a pool de liquidez. Então, você vai ficar completamente balanceado. Então, na pool de liquidez existe uma coisa chamada IL, né, que é o Impermanent Loss, que todo mundo morre de medo disso. E as pools V2, elas te geram mais IL. Porque justamente, imagina, DOG e Bitcoin. Pô, se você for ver o gráfico da DOG com Bitcoin, como é que tá? O Bitcoin se valorizando muito mais que a DOG. Então, se você está numa pool de DOG com Bitcoin, toda hora eles estão puxando o seu Bitcoin da pool e te jogando DOG lá. Por isso que ela está perdendo valor. E ela vai equilibrando de maneira automática. E aí, você, consequentemente, vai ter mais IL. Porém, a Bitflow, ela tem vários mecanismos para mitigar esse IL. Então, você vai ganhando tokens adicionais, né, que eu não sei se está aqui, deixa eu ver, ó. O próprio LP, né, que a gente tem
deixa eu pegar aqui na apostila, ó, LP tokens, né? Que na apostila está assim, ó, quando você adiciona uma pool de liquidez, você recebe tokens que representam sua participação na pool. E o que é mais interessante, meu clã? Que alguns protocolos, você consegue pegar esse recibo e fazer uma coisa que não está aqui, mas a gente chama de Money Legos, que é você coloca o seu recibo para também ficar gerando renda, tá? E tudo isso só é capaz de funcionar em perfeita ordem por causa desse Automated Market Maker, que é o criador de mercado automático, né? Então, na apostila está assim, ó, um tipo de protocolo de negociação descentralizado que depende de fórmulas matemáticas para definir o preço do ativo. Você vê, ele vai se autorregulando na própria pool. Então, os usuários podem depositar esses ativos lá, né, ajudando ao protocolo a ter mais liquidez. Não tem essa palavra liquidez aqui, mas liquidez nada mais é do que a sua porta de saída. Então, você ganhou DOG na tua carteira. Porra, cara, você vai trocar DOG por vento? Não, precisa ter Bitcoin lá para que você faça esse swap de DOG para o Bitcoin, beleza? E, Michele, o falar. pessoal perguntou aqui o que seria o Money Legos. Para tu explicar de novo sobre o Money Legos. O Money Legos seria o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui. O Money Legos seria o seguinte. Eu posso pegar as taxas que eu ganho dessa pool, porque eu não vou ficar colocando meu ativo na Bitflow sem ganhar nada. Então, cada swap desse que é feito, é que eu ia chegar lá, mas a gente fala agora. Cada swap que é feito aqui, ó, eu jogo azul, pego branquinho, e cada swap que eu vou fazendo, isso vai me gerando uma taxinha. Porque o Bitflow divide esse lucro com você, né, pelo esse serviço, porque você está ajudando ao protocolo a ter mais liquidez. E aí, o que pode ser Money Legos? Você pega as taxas que você está ganhando e vai lá e monta outra pool. Você pega o rendimento da tua pool e monta outra. Daqui a pouco você vira a sua própria corretora descentralizada. Né? Você vai pegando o dinheiro e fazendo esses juros compostos. Isso é um jeito de Money Legos. Muitas pools de liquidez, e o Diego pode me confirmar depois, se a Bitflow não tem, onde você monta uma pool e você recebe um outro ativo, por exemplo. Então, eu estou com DOG e Bitcoin, porém, nessa pool, estou dando só um exemplo, tá? Essa pool de DOG do Bitcoin, ele te paga 10% ao ano, por exemplo, de stacks. E aí, o que você faz? Você pega esse dinheiro aqui, esse dinheiro que você está ganhando de stacks, e já deixa travado, fazendo o quê? O que a gente chama de, deixa eu ver se não tem aqui, staking. Vocês entenderam que legal? Então, o DeFi ele é legal porque você vai emprestando o seu dinheiro sem precisar dar um documento da DEX e você vai pegando esses próprios rendimentos e vai fazendo que a gente pode chamar de, que não está aqui, de compound também, que eu pego as taxas que eu vou ganhando na pool, recolho e coloco aqui dentro de novo, fazendo uma curva de juros compostos. E para adicionar isso, lembrando que é isso que define o preço do ativo, tá? Então não é o protocolo, não é o Bitflow, é a lei da oferta e da demanda. Então, se existe uma pool que ela tem mais DOG do que Bitcoin, o DOG vai valer menos que Bitcoin. Se ela tem mais Bitcoin do que DOG e assim por diante. Então, esse equilíbrio que a gente chama de AMM é o que criou todo o mercado de DeFi. Então, o meu dinheiro e as minhas moedas estão sendo utilizadas para que o João, o JP e o MQM possam fazer uma troca. Então, é o que a gente chama de peer-to-peer. Não tem intervenção nenhuma do protocolo. É nada menos, nada mais do que eu falando, eu tenho 3 maçãs verdes e você fala que troca por 2 maçãs vermelhas. E aí o protocolo começa a equilibrar o preço. Então é aí que a gente tem o price discovery, que é a descoberta do preço. E é por isso que se você comparar a mesma pool em protocolos diferentes, os preços desses ativos vão ser diferentes de acordo com a quantidade de token A e token B que tem dentro daquela pool. E aí abre também uma outra camada que a gente pode entrar no futuro avançado, que é a arbitragem. É você comprar de um protocolo e vender para o outro, né? Então isso também acontece. Então esse preço que você vê é o preço do mercado. É realmente automatizado, a gente não encosta em nada e esse cálculo matemático acontece dentro dessas pools de um jeito bem automatizado. A gente tem aqui também, o gas fees,
né? Ou seja, eu não consigo, cara, isso pode parecer besteira, tá? Mas um monte de gente vem me chamar, não consigo vender dog, não consigo fazer nada porque não tem o gás da rede. Então, Ethereum, você precisa ter Ethereum. Solana, você precisa ter Solana. Para você movimentar a rede, você precisa de um gás fee. E aqui na segunda camada, se eu não tiver stacks, eu nem mexo nada. Entendeu? Então, você sempre tem que ter uma figueirinha de gás para que você consiga manusear os seus ativos lá. Valeu? E slippage, cara, slippage é a quantidade de porcentagem que você aceita tomar de loss no seu swap. Por que isso, cara? Por quê? Vamos supor não, tá? O mercado de criptomoedas é um mercado muito volátil. Tá bom? Então, na hora que você viu o ativo que você quer comprar, você viu o DOG por 0,002,039. Você viu por esse preço. E aí, a hora que você fala assim, pô, eu quero comprar, você pega o seu Bitcoin, que é o gás da rede, e quer trocar por DOG. Beleza? Quando você quer trocar esse ativo pelo outro, a wallet vai perguntar assim, qual é a derrapagem que você aceita nesse processo? Por quê? Porque o mercado de criptomoedas ele sobe e cai muito rápido. Às vezes, em um segundo que você vai apertar o botão da sua carteira, o preço da DOG já é 0,22. E se você não setar a derrapagem, vai ficar falhando na sua carteira. Vai dar assim, swap, sei lá, não conseguimos fazer seu swap. E aí você vai chegar, MQM, não estou conseguindo fazer o swap. Mas quem fez o bootcamp já sabe que se você não setar uma derrapagem de pelo menos, às vezes, uns 5%, 1% que seja, você não vai conseguir trocar com tanta facilidade esses ativos muito voláteis. Beleza? Se alguém quiser acrescentar... Eu acho que na prática eles vão conseguir ver isso também, porque normalmente as carteiras, o protocolo Bitflow e outros DeFi, normalmente eles vão te recomendar essa derrapagem baseado no volume de transações que está acontecendo. Então, enquanto você está fazendo essa transação e enviando, pode ter mais 1.000 pessoas fazendo essa outra transação também, então está alterando esse preço. Então, o protocolo normalmente ele vai fazer essa recomendação, né? O MQM que está 1% aqui, mas para começar, eu sugiro deixar no recomendado, porque normalmente o protocolo, a carteira já está calculando qual que é a derrapagem necessária ou mínima que você precisa para garantir que o swap aconteça. Legal, Diego, obrigado. E aí, finalizando, né, o agregador, a Bitflow é uma DEX, e uma DEX é um agregador, e eles sempre vão fazendo a melhor rota para o seu dinheiro, né? Porque aonde o Bitflow vai ganhar? Pô, eu não vou ficar trocando no Bitflow, sendo que, pô, toda hora eu quero usar $1, eu só recebo 80 centavos. Não, eles querem extrair o máximo do seu dólar. Na verdade, seria o contrário, extrair o mínimo possível de diferença no preço que você quer pagar. Então, um agregador, uma DEX, o que eles fazem? Eles vão buscando a melhor rota. Então, o cara vai trocar stacks por SBTC, já vai pegar Billion Dollar Cat, vai pegar points Bitcoin e trocar por DOG, porque isso aqui você vai ficar com 570 DOG nesse swap aqui, ó. Porque se você fizesse ao contrário, ó, se ele fizesse essa rota mais fácil, stacks para SBTC e DOG, você ficaria com, sei lá, 2.000 DOG a menos. Não, 2.000 não, 568 DOGs. 2 DOG a menos. Então, beleza? Acho que eu abordei todos. Yield nada mais nada menos do que o seu ganho, né? Que a gente tem APY, que é uma taxa anual, né? Como é que chama APY? Os juros anualizados, né? Isso. Annual Percentage Yield. Então, é os juros anual. Então, yield APY que você vê, e tem um APR, que é a mesma coisa, porém, tem os juros, né? Compostos, ô Diego? Exato. Juros compostos. Sem os juros compostos, exato. Isso. Então, toda vez que você... Uma outra coisa, a gente vai ver bastante yield. O principal yield, rendimento que vocês têm que estar vendo é o que a gente chama de organic yield, que é o orgânico, ou algumas plataformas chamam de trading fees. O que é? É a taxa que o João pagou para trocar dólar por Bitcoin e que você, como provedor de liquidez, recebeu. Essa é o real, que a gente chama de real yield, é o rendimento real, tá? Por que esse rendimento é real? Porque isso está vindo de 3 usuários, né? Está vindo do usuário que está trocando
a moeda A para a moeda B. Então isso é sempre como uma métrica para você pensar assim, deixa eu ver qual que é o yield, aí depois você vê como é que você consegue maximizar esse rendimento seu, mas é sempre bom dar uma olhada no volume da pool e dar uma olhada se esse rendimento vale a pena e se está vindo de orgânico, porque normalmente a gente tem o que a gente chama de um rendimento artificial, né? Talvez algum protocolo coloque um incentivo lá que dura 2 semanas e depois volta para o normal. Então, eu acho que é isso. Ô, Diegão, só a última coisa aqui, ó. Explica novamente a diferença de pool V2 e V3. Cara, para a gente não atrasar muito, eu não vou desenhar nem nada, a V3 você consegue escolher a faixa de preço que você quer atuar. Já a V2 você já vai atuar no preço Exato. que já está lá. Ele Exato. vai do zero ao infinito. Um exemplo, vamos dizer que está todo mundo aqui vendendo maçãs, algum vendendo maçã verdes, outros vendendo maçã vermelhas. A gente coloca tudo numa cesta. E aí ela vai se auto-equilibrando. A V3 eu coloco algumas maçãs verdes a R$1, outras a R$1,50 e outras maçãs vermelhas a R$2. Então tem um controle maior, que é o que a gente vê com a Uniswap V3. A gente tem a V3 vindo também. E aí tem algumas variações dessas, que alguém que perguntou se existem pools específicas para as estratégias específicas. Existem. A gente vai cobrir um pouquinho disso, mas moedas estáveis, ela tem uma pool específica que foi criada pela Curve, que até hoje ainda é padrão. É uma das tipos de mecanismos que mais equilibram corretamente, porque são dois ativos do mesmo valor, né? Como se fosse o SDT e o SDC. E aí a gente tem essas outras mais avançadas, mas eu acho que o ideal aqui é a gente ter essa base e deixando claro para todo mundo que está aqui que a gente vai ter outros bootcamps até mais avançados e mais específicos e para algumas novas tecnologias que estão para sair aí dentro dos próximos 60 dias. E aí eu deixo com você, JP, fazer alguns swaps, eu posso compartilhar, enfim, e a gente vai. Vamos lá. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai comprar DOG, por exemplo, né? Então eu posso trocar o meu STX por Bitcoin mesmo, então eu posso trocar aqui, né, o meu STX, eu posso trocar por tokens na rede da Stacks, meme coins, enfim. Então aqui a gente tem o S-Bitcoin, que é o envelopado de Bitcoin na rede da Stacks, a gente tem o STX, que é o envelopado de STX também, tem dólar, então posso vir aqui, ó, e trocar 10 STX por dólar, eu venho aqui e vou fazer um swap, e aqui mostra a melhor, né, a melhor DEX para fazer. Então, está pegando duas DEX aqui, né? A Bitflow e a Velar. E a melhor rota é STX para USD. Esse aqui é o USD, é o próprio token nativo da Coinbase na rede da Stacks. É o AE USD, que tem uma certa segurança, né? Enfim. Então, aqui eu vou vir e vou fazer, ó, a transação, ó, menos de $0,01. Venho aqui, ó, já está pendente aqui, ó. Posso vir aqui, pegar no Explore, ou pegar o hash, né? Enfim, colocar aqui e vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Tá pendente. Então troquei 10 STX por $5, né? Ó, confirmado, já tá ok. Ou posso vir aqui também comprar 10 STX, até mesmo em DOG, né? Para quem quer receber, ó. Vem aqui, Runes, tem Billion, DOG, Liquidium, Poca, né? E a Pubs, vou tocar por DOG. Então, vou comprar, por exemplo, um STX que é 50, eu quero comprar um DOG, né? Quanto é que é um DOG hoje? Vamos ver aqui, ó. Um DOG aqui não dá para selecionar? Não, não dá. Mas vamos supor que eu quero trocar 0,10 STX, que é 5 centavos de dólar, vai dar 28 DOG. Então, na rede on-chain, a gente não consegue comprar um STX de DOG, que é, ó, 288 DOG. Eu posso vir aqui todo dia e comprar 50 centavos de dólar em DOG, ó. Então, vou vir aqui mostra a melhor rota, vai fazer várias rotas, 1 centavo de dólar novamente, e fiz o swap aqui. E essa troca, essa taxa que ele pagou é a taxa que vai para quem está provendo liquidez, que vai ser a nossa próxima etapa aí também. Aí você tem o Advanced View, que para quem quer ter uma visão mais avançada desse swap, é bem bacana, que ele mostra aí o valor histórico dela, mostra até outras métricas ali embaixo de rede social, preço, sentimento, engajamento, que vem direto do Luna Crush, tá? Então isso é bem, bem bacana para quem quer ter uma visão mais avançada também, você pode fazer
vários gráficos um em cima do outro, enfim. Posso fazer o trend volume aqui, por exemplo, e o market cap, né? Exato. O preço, enfim, ó, o market cap e o preço também. Engajamento, menções, por exemplo, no Twitter. Ó. Será que a Dog está bem engajada? Menções e preço. Então, preço caindo, as menções caindo também. Preço subindo, menções a todo vapor. Tá? Enfim. E aqui a gente tem o nosso DCA também, né? Tem um DCA aqui também. Cara, acho que a próxima etapa a gente vai com o Dog da Massa sobre prover liquidez. Show. Então, para que esses swaps possam acontecer, alguém tem que estar provendo essa liquidez. É o que a gente chama de peer-to-peer, né? E a prover liquidez é oferecer essas moedas como forma de ganhar dinheiro e capturar uma porcentagem dessa taxa. Tá? A maioria da taxa que o protocolo está cobrando, quase 80%, 60%, depende da pool, vai direto para você. Então, por estar provendo essa liquidez, que inclusive vocês têm o suficiente stacks aí para poder fazer alguns testes, vocês vão estar ganhando esse rendimento, tá? Então, ó, eu vou mostrar algumas coisas que eu já fiz, né? Na verdade, aqui, né? Que eu já usei bastante, né? Que são as pools de liquidez. Vocês vão ver que eu tenho duas posições abertas aqui. Eu conheço o Diego desde o começo ali, que onde ele começou a falar, quando eu comecei a produzir conteúdo só para ajudar mesmo, sem pensar em absolutamente nada, justamente porque eu gosto de apertar botão. E a gente vê aqui, ó, quais são as pools que tem, né? E claro, qual que é que eu escolhi para fazer é justamente essa aqui de SBTC e DOG, né? Então toda vez que você for criar, por exemplo, uma posição, né? Você pode escolher aqui os tokens ou pode clicar ali diretamente na pool, né? E você, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Clicou aqui na pool, como aquela pool como o MQM falou, que você vai ter que entrar 50-50, né? Então, vamos colocar aqui, ó, deixa eu ver o máximo aqui. Eu teria que entrar, por exemplo, assim, com $33 de SBTC e aqui com 16.409, né? Eu vou clicar aqui para confirmar, vou fazer uma pool aqui para vocês verem também, né? E, olha lá, só quando tá carregando, né? E daí depois que a gente fizer essa pool, né, eu queria, se eu pudesse, ó, vai me cobrar ali 8 centavos, né, e vai ser cobrado em STX. Vou clicar confirmou, pronto. A nossa poolzinha está feita. Ela demora geralmente aqui alguns segundos para aparecer, então, por favor, não se desespere, tá? Porque muita gente eu vejo que se desespera quando não vê a pool lá imediatamente, né? E depois eu quero mostrar também para vocês aí, ó, que eu consigo depois com essa pool que eu acabei de montar, né? A gente for olhar aqui embaixo, a gente consegue ver o TVL, mas o volume negociado nas últimas 24 horas. E aqui a gente consegue ver aquele rebalanceamento que o MQM fala, né? E uma outra coisa legal que a gente está fazendo aqui bastante, que o Miguel, ele é o especialista nisso, é o famoso stake to earn aqui, né? Então, isso aqui é interessante, né, para quem acumula aí, quem gosta de farmar. Quando a gente fala em pontos ali, a gente sabe, né, o que pode acontecer, né? E a gente vê também que aqui, ó, a gente vê o saldo do SBTC e DOG que está aparecendo ali. Eu tinha 0,19%, agora tenho 0,36% dessa pool de DOG, ou seja, que quando as taxas forem sendo distribuídas, eu vou receber o proporcional ao que eu tenho, né? Vocês viram que eu fiz uma segunda pool, né? Então, eu vou mostrar para vocês ali agora esse stake to earn. Esse stake to earn aqui, ele é muito interessante, mas ele só vale ponto, tá? Você não vai, a princípio, ganhar nenhuma recompensa por isso, a não ser pontos, né? Então, assim, você vai escolher... Para essa pool, Pode falar. Né, para essa pool específica, exato. Exatamente, para essa pool aqui específica. Agora, existem outras pools que são incentivadas que você rentabiliza, né? Então, eu vou travar aqui para vocês, travar aqui, ó, 10 dias aqui. Não, vou colocar menos, né? Vai que eu queria fazer uma outra operação aqui para vocês ali, talvez de DCA de DOG, né? Vou colocar aqui 5 dias, vai.
Cada ciclo é 24 horas. Você vai ver que a gente vai abrir de novo a carteira aqui da Xverse. Ó, taxa muito baixa, 0,2 centavos de dólares. E a gente sabe, para quem usa a blockchain, a mempool do Bitcoin, sabe que essas taxas é muito raro você ver, né? E pronto, né? Agora estamos aí ganhando pontos, né? O Miguelzinho, por isso que eu falo, né? Essa pool que eu tenho ela desde o começo. Daí você pode ver aqui, ó, os seus pontos, o seu ranking, né? Tudo que você está fazendo aqui, eles te explicam direitinho. Aqui é os dias que você tá, que eu estou tradando, que eu estou fazendo. Eu não vou mostrar muito minhas táticas não para você, brincadeira. A gente aprende muito com o Miguelzinho. E depois ali eu gosto muito, né, de fazer o DCA também da Dog, né? Que agora eu não sei aí se alguém quer falar, alguém quer fazer isso aí também. Diegão, fica à vontade aí para Tudo bem, eu posso me interromper. quero mostrar como é que faz um DCA, mas é praticamente uma compra recorrente. Eu posso cobrir também, se eu cobrir o SBTC e DOG, cobrir uma pool estável, tá? Que é uma pool que tem dois tokens do mesmo valor, que eu acho que também é um bom começo para quem está começando, que é a própria a STX e a Stacks, ou o SDC e o SDH, ou SBTC e a PBTC. Ou seja, essas são pools que têm sabores diferentes da mesma token, né? Então você tem o SDC, o SDH, você tem Stacks e ST-Stacks, você tem SBTC e PBTC. E ela diminui para zero o risco de IL, de perca permanente e permanent loss, né? E uma outra coisa a prestar atenção é que a gente tem várias pools, tá? Então cada um tem um certo, talvez uma certa afinidade ou um certo interesse, e cada uma dessas pools tem um APR diferente, um retorno diferente, tá? O que é esse retorno? É o total que tem na pool dividido pelo volume de transações igual às taxas, tá? Então esse APY que vocês estão vendo, ele muda diariamente, tá? Ele não muda muito assim, mas ele muda diariamente. Então a gente tem a média, que na questão do SBTC e do DOG é uma média de 11%, né? Então tem 40 mil de ativos ali, e nas últimas 24 horas teve $290 de transações. E ela está dando em torno de 11%. Esse rendimento, ele vai direto para sua posição, tá? Se você quiser mostrar como é remover sua posição, lembrando que é um protocolo descentralizado, você tem o direito de adicionar e remover se você não fez o stake, o farming, tá? Mas você recebe, quando que você recebe esse rendimento? Você recebe quando você for remover essas tokens da pool. E aí ele vai voltar um pouco a mais, vai voltar aquele porcentagem a mais que você rendeu, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, etc. Tá? Uhum. Eu acho que eu posso compartilhar aqui, fazer o stake to farm e passar para o Miguel falar dos pontos. Estou compartilhando a tela aqui se alguém estiver vendo, por favor. O Jefferson perguntou se uma vez a pool feita dá para acrescentar. Sim, dá para acrescentar, tirar, dá para tirar 20%, adicionar mais 20%, enfim. Ela é sua, no protocolo não tem acesso a ela. Cada uma dessas pools que vocês estão vendo aqui, elas são o que a gente chama de contratos isolados, tá? Então, é praticamente assim, muito difícil ter algum tipo de ataque que afete o protocolo inteiro. Então, cada uma dessas moedas estão dentro de um contrato isolado, diferente de alguns dos nossos concorrentes. E você pode estar adicionando e colocando quando você quiser e a hora que você quiser, tá? Lembrando aqui a mesma coisa, eu tenho as duas posições aqui, um SBTC e PBTC, e eu tenho Stacks e STX Stacks, que é a versão líquida do Stacks, tá? Mas quando você está navegando essas pools, você pode procurar por alguma moeda, tá? Talvez eu quero ver todas que tem SBTC, né? Ou você pode simplesmente dar uma olhada aqui no TVL, volume. Então a pool que a gente tem maior número de transação é a pool do Stacks e o SDC. Ela tem quase 4 milhões e meio. Nas últimas 24 horas foram 127 mil. E, portanto, ela tem o APY mais alto. E aqui tem um cálculo do APY, que na verdade é o tanto de volume dividido pelo TVL das últimas 24 horas. Então, isso aqui é uma pool que tem um APY orgânico também, tá? Que é muito importante. O que é o APY orgânico?
ele é o que os usuários estão pagando de taxas. Você pode ver que aqui não tem zero aqui, não tem booster, não tem nenhum outro tipo de incentivo. Isso aqui é o que a gente chama de orgânico. É realmente o que a galera está pagando para poder fazer essa troca. E como é uma pool muito popular, ela vai ter um APY um pouco mais alto. Então, se você está começando com stacks, vocês agora estão com $10, quiser adicionar, isso aqui seria uma boa pool também para começar. A mais fácil que essa ainda é uma stable pool, que são duas moedas que têm o mesmo valor. E essa é a STX e a STSTX. A STSTX, para quem não conhece, a gente vai entrar isso numa próxima aula, que é o Liquid Staking Token. É uma token que você loca ela no protocolo, recebe um yield, um retorno. Enquanto ela está alocada naquele protocolo, você recebe uma outra token, né? E essa outra token é o STSTX. E ela tem o mesmo valor dos stacks, então é uma moeda estável. Essa pool, por exemplo, para quem está só com stacks ou quem está só começando, ela permite o que a gente chama de single-sided liquidity, que é o quê? Eu não preciso adicionar as duas tokens. Eu posso uncheck aqui, match pool ratio, e eu posso colocar um stacks aqui, ou eu posso colocar 5 aqui. Isso não importa, é o que a gente chama de flex pool, né? Então, vocês estão aqui em cima do banner, vocês já viram algumas vezes. Então, essa pool permite que você adicione qualquer quantidade, de qualquer lado e a qualquer momento. Então, nesse caso aqui, é uma pool que pode ser bacana começar. E a partir do momento que você adiciona, se eu for aqui adicionar 10 stacks aqui, tá? Então, estou adicionando só de um lado da pool, tá? Mesmo eu adicionando só de um lado da pool, deixa eu confirmar aqui minha senha. Quando eu for retirar, eu vou estar retirando as duas moedas de novo, tá? Isso é muito importante lembrar, tá? Então, single-sided liquidity na entrada e não na saída, tá? Quando eu for tirar ela de volta, eu coloquei 10 stacks, eu vou receber 60% stacks e 40% ST stacks, tá? Então, eu vou receber mais ou menos o que a composição da pool tá. E essa composição muda de acordo com a demanda, oferta e a demanda que está acontecendo no mercado, tá? O que é bacana desta pool específica? Além dessa flexibilidade de você poder adicionar a uma moeda. A partir do momento que você adiciona um stacks aqui, você já está ganhando o yield do protocolo Stacking DAO, que é o Liquid Staking Token do protocolo. E quanto que vale esse protocolo, esse yield? Você passar o mouse aqui, você vai ver que o orgânico está baixo, 0,26, porém o Stacking DAO, que é o protocolo de LST que a gente chama, está gerando 3,38 e a gente tem um incentivo pelo protocolo do Stacks e do Bitflow de mais 12,29%. Então está dando um total de 15%, tá? Isso é para quem fizer o stake, tá? Mas o bacana é que você pode entrar e sair dessas posições sem precisar ir lá no protocolo imitar, tá? Então, vamos supor que você adicionou aqui 5 stacks ou $5 de stacks, o que for, você automaticamente já está ganhando as taxas orgânicas e ganhando o yield do protocolo aqui, tá? Agora, se você quiser o Booster Rewards, que é esse incentivo, que a gente planeja continuar pelo menos até o final do ano, você clica aqui no Stake to Earn, tá? E aí o que você vai fazer no Stake to Earn? Você vai... É um farm, como a gente conhece, e esse é um programa de incentivo onde você vai locar ou deixar a sua moeda depositada por um tempo específico em troca de incentivos maiores, né? E aí você tem essa opção aqui. Vocês podem ver que eu estou já ativamente ganhando com 8 LP tokens. Eu já tenho 4 aqui que já venceu o ciclo que eu posso recuperar. E aqui no Rewards, ele vai acumulando LP tokens. Então, ele é uma pool que a gente chama de auto-compound, que ela vai automaticamente acumulando rendimento. Porque você já recebe a moeda e a moeda continua recebendo mais. Então, enfim, quanto mais você tiver participando, mais rewards você vai estar recebendo e mais dessas moedas vão estar rendendo mais. Então, é um ciclo bem bacana de estar captando. E o stake, ele precisa que você venha aqui e capta esses rewards que são distribuídos diariamente, tá? Então, diariamente você pode vir aqui, não precisa, você pode deixar lá no calendário e pegar tudo no final. Pegar seu rewards,
pegar essas moedas, remover da pool do liquidez ou adicionar por mais dias. Então vamos adicionar aqui meu total, que eu tenho mais $5,95. Você pode fazer um dia só, se quiser testar, não tem problema nenhum. Um ciclo tem mais ou menos 24 horas. Eu vou fazer aqui 10 dias. E aí eu vou começar o Start Earning. Aqui na minha carteira vai aparecer uma assinatura. Aprovei. E aí já foi enviado para o protocolo, tá? Aqui já foi confirmado, ó. Não deu nem um segundo, menos que um centavo. Então, a partir desse próximo ciclo, eu já estou ganhando esses incentivos pagos pelo protocolo e eu continuo ganhando orgânico, continuo ganhando do Stacking DAO, continuo ganhando tudo, tá? E aí, no final desse período, eu fiz aqui 10 dias, lembrando que é um protocolo descentralizado, a gente não vai te enviar um e-mail avisando, mas é algo que a gente realmente quer implementar. Mas por ser uma questão descentralizada, a melhor coisa que você tem que fazer é deixar anotado, manter uma planilha no Google Sheets, deixar um calendário, falar, pô, daqui 10 dias deixa eu lá ver como é que está meu rendimento. E aí você pode vir aqui, vai aparecer as moedas, quantas você está ativamente recebendo, ganhando, e quantas que você já tem para reclaim, e também os seus rewards. E aí é só clicar aqui, aceitar a transação, e esses rewards já vão aparecer aqui no seu pool também. E no final do processo, vocês podem remover, pode adicionar mais, pode stake mais, enfim, aí é uma opção de vocês e vocês têm total liberdade e flexibilidade para estar fazendo isso, né? Então aqui eu vou remover, ó, estou removendo 3 centavos. E aí eu posso remover, eu posso adicionar mais e continuar ganhando. Então é sempre bom estar revisando, anotando e fazendo pequenos testes até que você se sinta mais confortável com esse rendimento da pool. Uma coisa que a gente esqueceu, João, só para lembrar, se você está segurando, você recebeu o Stacks aí agora e você fez um swap o SBTC, ou já tem SBTC ou mintou SBTC, vai aqui na aba do SBTC e registra a sua carteira, tá? Que você vai automaticamente começar a ganhar o rendimento automatizado do protocolo do Stacks, tá? Então, como incentivo, a gente tem quase 5.000 BTC alocado no Stacks. Como incentivo, o protocolo está pagando aí em torno de, eu acredito que agora deve estar 3%, mais ou menos, está em torno de 2%. Então você só precisa vir aqui e registrar, tá? Diretamente lá do site do Bitflow, e automaticamente esse Bitcoin vai cair sendo depositado na sua carteira, tá? Então se eu pegar aqui, ó, vamos ver, aqui ó, no dia 7 eu recebi aqui o Bitcoin Yield, no dia 20 eu vou receber mais um pouquinho, ainda vai atualizar, e assim, então, tipo, você vai recebendo isso automático, é só para lembrar, tá? Que não tem por que não tá ganhando o SBTC. Só de estar segurando o SBTC no Stacks, vocês já estão ganhando esse yield aqui. Então, quando a gente vê uma pool como a DOG, que tem SBTC e DOG, você passar o mouse aqui, ó, você vai ver que 8% e quase 9% vem de taxas e 2,48% vem do programa do SBTC. Então, algo para prestar atenção, também é único para o protocolo, tá? E esses incentivos do SBTC devem continuar por mais 6 meses ou até mais, tá? Esse é o incentivo de captação aí do sistema e não tem por que não receber. Eu sei que a galera aí já tá recebendo faz algumas semanas aí. Fala dos pontos aí, rapaziada. Para quem não sabe, a Bitflow tem um sistema de pontuação. O melhor jeito que eu tô achando, né, agora eu vou falar da maneira que eu estou farmando, né, os pontos, é fazendo trades ali dentro da Bitflow, né? Então você pode pegar ali, fazer um DCAzinho de DOG, né? Vou comprar um pouco de DOG, sei lá, em vez de você usar uma centralizada, né, sei lá, uma Maxi da vida, você pode usar a Bitflow, comprar ali, e aí você já farma os pontos, certo? E aí, conforme você vai tradando ali, comprando mais DOG, ou trocando DOG por Bitcoin, ou por Stacks, você vai ganhando mais pontos.